Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos estudar os sais, exatamente, os sais. Mas antes de a gente estudar os sais, nós vamos entender como acontece a reação de neutralização entre um ácido e uma base. Pois é, a formação de um sal vem de um ácido e de uma base. Vamos lá? Mas antes da gente começar com a nossa história, com o nosso estudo da química, eu gostaria de propor uma reflexão. Eu gostaria que você parasse um minutinho, olhasse para dentro de si e pensasse assim: hoje eu estou feliz ou eu estou triste? Não tem essa história de meio termo, tá? E em algum cantinho aí no caderno, no computador, sei lá, em algum lugar, você colocasse uma carinha de triste ou de feliz. E mais do que isso, você relacionasse essa sensação que você está tendo, esse sentimento, que obviamente que pode ser pontual. Você pode estar muito feliz por uma questão pontual e muito triste por uma questão pontual. Que você relacionasse: eu estou muito feliz por causa disso, eu estou muito triste por causa disso. Eu vou fazer esse exercício com vocês. Nós estamos no meio de uma pandemia, tantas coisas ruins acontecendo, e isso me traz muita tristeza, eu confesso para você. Muitas vidas se perdendo, muitas coisas no mundo acontecendo que eu gostaria que não fossem assim, sinceramente. Mas eu queria dizer que eu estou feliz. Como assim eu estou feliz com tudo isso acontecendo? Não, apesar de tudo isso. Isso tudo que está acontecendo não me deixa feliz, obviamente. Mas apesar disso tudo, a cada dia a gente tem a possibilidade da gente se reinventar, a possibilidade da gente se recolocar no mundo de forma mais bonita, mais ética, mais adequada aos nossos colegas, irmãos, parceiros de vida. Então eu estou feliz por essa possibilidade, a possibilidade da gente poder seguir a nossa vida fazendo coisas boas, fazendo coisas bacanas para o mundo. Tá bom? Então eu diria que hoje eu estou feliz. Bom, então vamos seguir nosso estudo da química. Nós estudamos anteriormente os ácidos. Como que são mesmo? Os ácidos são, só a definição, os ácidos são substâncias, segundo o Arrhenius, que foi um químico famoso. Nós temos outras definições, né, em relação aos ácidos, mas segundo o Arrhenius, ácidos são substâncias que em soluções aquosas, quando a gente joga na água, soluções aquosas liberam H+, ou liberam H3O+, hidroxônio, como queiram, né? Muito bem. E as bases? As bases, ou hidróxidos, são substâncias, segundo o Arrhenius também, que em soluções aquosas, quando a gente joga na água uma base, essas bases elas liberam como íon negativo uma hidroxila, OH-. Eu tenho dois exemplos aqui na minha casa, né, de ácidos. A gente tem um monte de exemplo de ácido. Eu tenho um ácido orgânico, é uma solução na verdade, né? A água, mais uma série de coisas, e um ácido carboxílico, ácido etanóico. É o vinagre. Vinagre que a gente põe na salada, tempera peixe. Tem até uma razão da gente temperar peixe com ácido, né? Um dia a gente vai conversar isso lá na Química Orgânica do 3º ano. Um exemplo de ácido é esse aqui. Um exemplo de base, já falei, é essa substância que desentope pia, né? O hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? Muito bem, tem outros exemplos. Inclusive nesse período de férias eu descobri uma coisa maravilhosa. Por que a lavadora de pratos lava o prato tão rápido e tão bem? Fui investigar. Lógico que ela tem ali jatos
fortes de água, ela tem água quente, que isso faz dissolver com mais facilidade a gordura. A água quente dissolve mais a gordura do que a água fria. Só que tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o sabão. O sabão que é colocado para lavar os pratos, ele tem um poder adstringente, um poder de hidroxilas. Ele tem uma capacidade de um pH muitíssimo alto, ele é muito básico. E por ser muito básico, ele reage com gordura. Olha que coisa interessante. Nós vimos isso em vídeos anteriores, né? Ele reage com gordura. Então, você coloca lá o sabão na lavadora de pratos e aquele sabão, ele reage fortemente com a gordura. Aí você fala assim, ó, um comentário sobre engenharia química agora, hein? Você fala assim, ué, por que será então que eles não fazem um detergente da mesma forma? Por que será? Porque esse sabão que tem lá na lavadora de pratos, ele não entra em contato com as mãos. E o que tem na nossa mão, além de outras coisas? Gordura. Se eu colocar uma base em contato com a nossa mão, a base vai reagir com a gordura e vai retirar, nossa mão vai ficar toda enrugada. Então, a indústria química precisa fazer um detergente que ao mesmo tempo dissolva a gordura, mas que não dissolva tanto a gordura da mão, porque a gente lava a louça lá, muitas vezes sem luva. Agora, lá na lavadora de pratos, ninguém coloca a mão. Eles jogam lá aquele sabão bastante adstringente, bastante básico, com pH bem alto, e aí lava com uma certa facilidade. Muito bacana, né? E lógico que depois tem um jato de água para arrastar, para tirar toda aquela substância que seria nociva para a gente, né? E aí sai o prato limpinho, a louça limpinha, né? Bom, mas voltando aqui, temos os ácidos, as bases e hoje o nosso assunto, o assunto da nossa aula são os sais. Mas antes da gente estudar propriamente dito os sais, a gente vai estudar uma reação de neutralização de um ácido com uma base. É mais ou menos assim, o que será que acontece se eu misturar um ácido com uma base? O que será que acontece? A gente gosta de misturar coisas, né? Então vamos misturar. Vocês se lembram também que nós falamos dos indicadores ácido-base. São substâncias que mudam de cor diante de situações diferentes. Se eu tenho uma substância ácida, eu tenho uma cor. Por exemplo, eu fiz uma experiência com vocês do repolho roxo, mas eu tenho o azul de bromotimol, a laranjada de metila, a fenolftaleína. A gente tem uma infinidade, e o termo é esse, uma infinidade de indicadores. Eu acabei de descobrir mais um indicador que eu não conhecia, vou mostrar para vocês. Nós temos um papelzinho que é um indicador, tem o indicador também em papelzinho que é um indicador universal. Vixe, tem uma série de indicadores. E nós temos, eu falei também em aulas passadas, nós temos esta flor linda, o hibisco. Você vê que eles têm cores diferentes, né? Tem hibisco amarelo, tem esse aqui meio alaranjado, tem esse vermelho, né? Eu tenho o hibisco plantado aqui em casa e eu vou usar então o hibisco. Eu não tenho um indicador, eu não tenho um laboratório aqui na minha casa, né? Mas eu tenho um laboratório natural. Então eu vou usar este hibisco aqui como indicador ácido-base. Por quê? O hibisco ele tem características, ele adquire uma cor quando está ácido e uma outra cor quando está básico, né? E eu quero justamente investigar isso com vocês. Muito bem. E depois eu vou fazer com vocês um outro indicador que eu descobri aqui aqui na minha casa, né? É o suco de jabuticaba. Eu tenho uma jabuticabeira lá, cheia de jabuticaba. E aí eu falei, eu acho que a jabuticaba é indicador ácido-base. Fui fazer o teste e é. Então a gente vai fazer o teste. Bom, então eu vou usar aqui esse frasco aqui, ó. É tudo muito
caseiro, né? Porque, volto a dizer, não é um laboratório químico. Eu vou depois lavar isso com muito rigor, tá? Bom, eu tenho aqui, eu fiz um suco de hibisco. Peguei aqui eu tenho 3 flores dessa aqui e um pouquinho de água, bati, eu nem coei, tá? Eu simplesmente bati e coloquei aqui, ó, no liquidificador, coloquei aqui. Olha só o que acontece, eu espero que a câmera consiga captar a cor. Eu vou colocar aqui para vocês, eu espero que a câmera consiga captar a cor, eu vou colocar vinagre. Veja se capta a cor, se ela vai mudando. Eu não sei se vocês percebem, mas ela está ficando mais avermelhado. Ele fica ligeiramente mais avermelhado. Se eu tivesse um indicador mais profissional, uma gotinha já mudaria totalmente a cor. Como eu estou aqui com um produto natural, obviamente que ele não é tão preciso, né? Muito bem. E enquanto eu estou dando aula, meus cachorros estão ali conversando com os cachorros da vizinhança, né? Devem estar trocando uma ideia. Bom, ele ficou mais avermelhado. Ele estava um laranja claro. Você consegue até perceber pela própria flor que ficou um pouquinho mais escuro. Muito bem. Agora, olha que interessante que fica quando eu coloco. Olha só o que vai acontecer. Aliás, não vou falar o que vai acontecer, mas eu vou misturar uma base num ácido, né? O indicador, quando tem ácido, ele adquire uma cor, né? Só que agora eu vou colocar uma base, e essa base é bem forte. Aquele ácido é fraquinho. É o vinagre, a gente come o vinagre, né? Ó. O que aconteceu? Nada! Nada! Por que não aconteceu nada? Nadíssima! Sabe por que não aconteceu nada? Porque a quantidade de ácido que tem aqui dentro e a quantidade de base, a quantidade de ácido é maior do que a quantidade de base. Não foi suficiente para neutralizar. A base não neutralizou o ácido. Agora, vamos pôr mais? Eu vou para não alongar muito o vídeo, eu vou colocar bastante, tá? Ó, coloquei bastante. Vamos ver o que acontece agora? Atenção. Atenção. Deixa eu usar isso aqui para mexer. Ó. Vou fazer uma edição. Olha como mudou. Consegue ver aí? Ficou esverdeado. Ó. Olha a diferença. Percebe? O que aconteceu? O que será que aconteceu? Eu queria estar aí com vocês para vocês me falarem um pouquinho, levantarem hipóteses, né? Então eu vou contar. A base reagiu com ácido. As hidroxilas da base reagiram com os ácidos, o H+ dos ácidos, formando água. E o que sobrou formou um sal. Eu vou fazer mais um desse experimento, que é o suco de jabuticaba. Olha aqui, ó, que lindo. Eu colhi um monte de jabuticaba aqui em casa. Eu vou pôr aqui num Erlenmeyer, que eu tenho Erlenmeyer em casa também, pensa o quê? Ó. E aí o que acontece, gente? Mesma história. Eu vou colocar vinagre. Ó. Vai olhando o que acontece, como o vermelho, ele vai mudando, vai ficando mais clarinho. Deu para perceber? Talvez a luz não esteja das melhores possível. Ó, percebe que ficou mais clarinho? Bom, aí
o que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver se eu consigo, não está dando para, eu estou olhando aqui na câmera, não está dando para perceber. Vamos ver se eu consigo com esse aqui que tem pouquinho. Se eu tivesse um ácido mais forte, ele mudaria bem mais rapidamente. Ó, olha como ele fica mais clarinho. Olha a diferença. O suco de jabuticaba inicialmente estava bem escuro, né? O que significa isso? Significa que ele tinha ácido. O indicador, a jabuticaba, o indicador ácido base que tem dentro da jabuticaba indicou, opa, eu tenho um ácido aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma base e essa base vai neutralizar meu ácido, né? E aí, além dela neutralizar, como ela é muito forte, eu já vou jogar bastante para a gente não perder muito tempo aqui. Olha só. Olha o que acontece. A base está reagindo com ácido, né? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Uma coisa muito interessante é o calor. Se vocês estivessem fazendo isso no laboratório, vocês iam perceber o quanto está quente isso. Ele fica quente, por isso que está até subindo. Olha a diferença na cor. Olha como esse está escuro e esse está vermelhinho. Tá? Ele fica bem escuro e vai ficar mais. Eu preciso jogar aqui, senão vai... Tá? Então, ó, esse ficou bem escuro e esse é o anterior. Se eu tivesse o suco de jabuticaba o natural, vocês iam perceber que é o intermediário. Vocês podem fazer isso em casa, tá? Se vocês não tiverem hidróxido de sódio, não tem problema. Ele está ficando bem escuro mesmo, ó. Ó. Era avermelhado, né? Se vocês não tiverem hidróxido de sódio, ó, o chá de hibisco como que ficou. Olha como era. Deixa eu ver se eu ponho no sol aqui, ó. Olha como era e como ficou. Lembrando que nós estamos com produtos naturais. Acabei de pegar essa flor aqui na árvore. Ela não é um produto industrializado, né? Se eu pego um azul de bromotimol, uma gotinha que eu coloco muda totalmente a cor, tá? Bom, o que eu acabei de fazer? Uma reação de neutralização. Deixa eu só falar antes. Se por acaso vocês forem mexer com hidróxido de sódio, usem luva. Se cair um pouquinho na mão, vocês vão sentir a mão lisinha. Isso significa que o hidróxido de sódio está reagindo com a gordura do seu dedo, formando sabão. Isso é ruim. Você vai sentir uma escamação. Isso é um produto que vende em prateleira de supermercado, tá? Mas eu recomendo um cuidado imenso no uso. Aliás, eu recomendo não use esse produto. Se você quiser fazer essa brincadeira, pegue um produto de limpeza, pegue um sabão em pó de máquina de lavar louça, que é o suficiente, tá? Continuando, o que aconteceu? Nessas substâncias, nesses indicadores, nós fizemos a viragem, o que a gente diz da viragem. Nós tínhamos um ácido e esse ácido foi neutralizado por uma base. Isso acontece com uma frequência, gente, no nosso dia a dia, que é assim fantástica. Eu vou dar um exemplo. Você está com um problema estomacal, né? Você está com problema, você está com gastrite. O que o médico vai te receitar? Como chama aquele negócio mesmo? Antiácido. Pois é, antiácido, né? Nesse caso especificamente é um sal, daqui a pouco eu falo dele, que a aula é sobre sal, né? É um sal, mas que tem características básicas. Ele pode também te receitar uma base, exatamente, o que eles chamam de magnésia bisurada, hidróxido de magnésio com mais alguns aditivos, hidróxido de magnésio, uma base, tá? Por quê? Você tem o ácido, lembra que vocês aprenderam na aula de biologia, que ácido mesmo nós temos no estômago, o principal ácido clorídrico, né?
cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico. Quando esse ácido está em excesso, ele causa alguma disfunção no nosso organismo e nós precisamos então agir de forma externa, adicionando alguma coisa que pode ser o hidróxido de magnésio, a magnésia bisurada, que vai neutralizar esse ácido. Um ácido com uma base reagem neutralizando. Nos próximos períodos a gente vai inclusive conseguir calcular quanto a gente precisa de cada um para fazer esse cálculo, para misturar. Vocês perceberam que eu coloquei uma quantidade qualquer, né? Mas eu conseguiria calcular exatamente a quantidade de um e de outro. Bom, continuando, nós estamos aqui na página 150 do nosso livro. Continuando, então vamos agora estudar um pouquinho sobre os sais. Nessa neutralização, reação de neutralização, como eu disse, nós tivemos a formação o ácido mais a base formou sal mais água. Dá uma olhada na reação. Eu vou colocar uma reação que é a clássica sobre o assunto, que é a reação de neutralização do ácido clorídrico, HCl aquoso, por isso que tem o AQ, mais o hidróxido de sódio, NaOH. O que acontece? Também é aquoso. Tanto o HCl como o NaOH aquoso, os dois, tanto o ácido como a base, na água, eles estão, os íons estão separados, né? O H+, o Cl-, o Na+, o OH-. Olha que coisa interessante, nessa mistura, o H+, acaba se atraindo pelo OH-, formando água. Então, o H do ácido clorídrico reage com o OH do NaOH, forma água, e o que sobra? Na e Cl-, ou seja, NaCl. Olha que coisa interessante, um ácido mais uma base reagiram na presença de água, formando um sal mais uma água. Tá? Um sal, isso é uma nova classificação que nós temos das substâncias. Estudamos os ácidos, depois as bases e agora estudaremos os sais. Os sais, gente, eles têm essa característica, eles têm um cátion proveniente de um ácido, de uma base, e um ânion proveniente de um sal. E é muito comum as pessoas acharem assim, eu tenho o sal é o NaCl, o cloreto de sódio, que é a substância que eu uso lá para temperar os alimentos, né? Para pôr na salada, para pôr na batata frita. Sim, mas nós temos uma classe inteira de substâncias que se classificam como sais, né? Então eu vou falar de alguns deles aqui para vocês, além do cloreto de sódio, tá? Só uma curiosidade do cloreto de sódio, gente. O cloreto de sódio, ele é conhecido há muitos anos, ele já foi inclusive tema de guerra, né? Tem uma história do Gandhi maravilhosa sobre o cloreto de sódio, mas enfim, não é um momento para a gente conversar sobre isso. Mas o sal ele era usado, imagina, nós temos geladeira há pouco tempo, perto da nossa civilização, né? Do tempo da nossa civilização. Como que os povos faziam para manter os seus alimentos intactos, né? Conservar os seus alimentos? De diversas formas. Uma das formas é pelo sal. Colocar sal, por exemplo, fazer a carne, pegar a carne, encher de sal. Por quê? Porque o sal é uma substância, o cloreto de sódio, que é um dos sais, é uma substância muito higroscópica. Opa, o que é esse termo? Higroscópica. Higro, o que é higro? Água. Higroscópica é uma substância que atrai muita água para si. Vocês já devem ter comprado alguma coisa que vem um saquinho ali, está escrito sílica gel, né? Aquela sílica é uma substância que atrai muita água. Você vai comprar, sei lá, um sapato, né? É bem-vindo ter um
dentro daquele ambiente? Água? Não, porque vai criar um monte de ser vivo ali, bolor, fungo, sei lá, que não vai fazer bem para aquele produto. Quando você comprar o sapato, ele está tudo embolorado? Não, né? Então eu coloco um saquinho de sílica gel que absorve, extremamente higroscópico, que absorve a água. O sal, cloreto de sódio, ele é assim. Então quando você coloca o cloreto de sódio num alimento, na carne, por exemplo, ele conserva essa carne. Então a civilização usou durante muitos anos o sal e usa até hoje. Nós temos a carne de sol, nós temos o bacalhau. Você vai comprar bacalhau, o bacalhau está pendurado nos mercados, etc. O bacalhau está pendurado. As pessoas falam cuspindo em cima do bacalhau. Oh, que coisa mais anti-higiênica é essa? É porque tudo que cai ali morre, é desidratado, perde a água. Tá? Então esse é um dos usos do cloreto de sódio, entre tantos outros, né? Uma outra substância que é usada junto com o sal, vocês já devem ter visto ou ouvido falar que o sal que a gente come, ele é iodado, tem iodo. Então eu tenho uma pretensão nessa aula que você desmistifique uma coisa. Ele tem iodo? Então, iodo, eu sei, na tabela periódica ele fica lá na família 17, flúor, cloro, bromo e iodo. Então no NaCl tem I. Como que é esse I? É uma substância, é NaI, iodeto de sódio. Ele não tem só iodo solto. Iodo é uma substância tóxica, é uma substância roxa, que sai gás. Se puser iodo dentro do substância simples dentro do sal, você vai morrer em pouco tempo se ficar comendo muito, né? Ele não tem iodo, ele tem iodeto de sódio. É que o mercado decidiu dar a nomenclatura de sal iodado, mas na verdade ele tem cloreto de sódio e iodeto de sódio. Barreto, mas eu já ouvi falar que existe sal light. O que é sal light? Sal light, qual que é o problema do sal no nosso organismo? Nós precisamos de sal, tá? Precisamos, mas o excesso de sal, ele causa o aumento de pressão arterial. Por quê? Porque quando você come sal, a concentração de sal no nosso corpo aumenta. E a concentração do sal no nosso corpo precisa manter aproximadamente a mesma. Então o que o nosso corpo faz? Coloca água dentro da corrente sanguínea para que se dilua aquela quantidade de sal que você comeu. Você comeu muito sal, então o nosso corpo precisa diluir aquele sal para não ficar com uma concentração muito alta. E à medida que o nosso corpo faz isso, aumenta a pressão arterial. Tá? Então você já deve ter ouvido falar para as pessoas com pressão arterial muito alta, você não pode comer muito sal. E uma das saídas é você comer sal light. Sal light, além do NaCl, tem o KCl, cloreto de potássio. É um outro sal, né? Por quê? Porque é o Na mais do NaCl que produz essa atração tão forte à água. O cloreto de potássio também, mas muito menos. Tá? Então, quando você adiciona cloreto de sódio, NaCl, e cloreto de potássio, KCl, a mistura dos dois forma um sal salgadinho, muito menos higroscópico do que o sal puro, só o cloreto de sódio. Tá? Bom, um outro sal, vocês já usaram inclusive esse sal o ano passado no laboratório. Nós aquecemos esse sal e ele saiu um gás, a gente mediu a massa, estudamos a lei de Lavoisier, que é o bicarbonato de sódio. Aqui, ó. Ele é usado como fermento, gente. Fermento. O pessoal chama de pó químico, né? Fermento químico. Sabe por quê? Porque tem um outro tipo de fermento que é o fermento biológico, tá? Aqui o fermento biológico tem um formato, tem uma forma de agir. Esse aqui não, esse aqui é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio.
E o bicarbonato de sódio, ele tem uma característica que ele se decompõe quando aquecido, liberando gás carbônico. Olha que coisa legal. Libera o gás carbônico, então vamos fazer uma massa de pão? Vamos. O que a gente faz? Colocamos esse fermento, por exemplo, e quando ele for aquecido, ele vai liberar gás carbônico. Ele vai liberar gás carbônico, vai fazer isso aqui, e aí vai estufar o pão, que a gente diz que a massa vai crescer. É diferente do biológico, que ele vai usar o alimento que tem ali, a farinha, para se alimentar, e ao se alimentar ele vai liberar gás carbônico. É outro formato, né? Mas então, voltando para o bicarbonato de sódio, ele tem essa fórmula NaHCO3, é um sal que ele tem características básicas. É interessante, alguns sais têm características básicas, outros sais têm características ácidas e alguns sais têm características neutras. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, qual é um, qual é outro, tá? Mas o bicarbonato de sódio ele tem essa característica. E aí, olha só que interessante, eu coloquei aqui nessa proveta um pouquinho de bicarbonato de sódio. E agora eu vou colocar, o que ele tem mesmo? Características básicas, muito bem. Então eu vou colocar um ácido, lógico, né? Quando a gente mistura ácido com base, dá doideira, né? O que acontece? Ó. Ele formando bolinhas, gente. Tá vendo as bolinhas formando? Ó. Vocês já devem ter visto isso. Ó. Antiácido efervescente. Pois é, antiácido efervescente. É isso. O antiácido efervescente nada mais é do que o bicarbonato, mas com outro ácido, o ácido cítrico, que quando você coloca na água, ele começa a reagir. Ó, tá reagindo. Tá fazendo um barulhinho. Não sei se dá para captar aqui, ó. Tá fazendo um barulhinho. Tá liberando gás carbônico. E ao liberar gás carbônico, ele deixa esse ambiente básico. Se você colocar bicarbonato de sódio no Google, você vai ver que assim, logo de cara saem como limpar uma superfície engordurada. Olha que coisa interessante. Gordura reage com base. Então isso é um remédio, é uma fórmula caseira de limpar coisas engorduradas. Bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, ele também é usado para talco. Dentro do talco, ele é usado também para como chama? Desodorante, como é usado também para absorver umidade. Essa umidade que eu falei, né? Você precisa de um produto que não pode ter umidade, coloca o bicarbonato que ele vai absorver a umidade, tá bom? Um outro sal conhecidíssimo aí no nosso dia a dia é o hipoclorito de sódio, né? Uma das substâncias que a gente conhece bastante é a cândida. Nós aqui no Sudeste usamos muito esse termo, cândida. No norte do país, no Nordeste, eles usam um outro termo, o quiboa. Os dois termos são marcas registradas, tanto cândida como quiboa, são marcas de uma substância de um produto chamado água sanitária. E a água sanitária é água com hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele tem uma capacidade de matar micro-organismos muito grande. Por isso que nós colocamos, por exemplo, quando você quer desinfectar uma superfície, quando você quer, por exemplo, deixar uma salada limpinha, você pega a água, você consegue comprar isso no supermercado. Você pega a água, coloca a salada dentro e põe 2, 3 gotinhas de hipoclorito de sódio que você compra lá no supermercado. Deixa lá uns 5 minutos, 3 minutos. O hipoclorito ele vai matar todos os micro-organismos que tiver, ou grande parte dos micro-organismos que tiverem ali. Ele inclusive é recomendado para ser colocado para desinfectar frutas. Quando você recebe frutas, você pede agora nesse momento do coronavírus, você pode colocar hipoclorito de sódio junto com detergente para evitar
você ser infectado pelo coronavírus, tá? Eu costumava, agora não tenho feito mais, mas eu costumava fazer uma trilha na Serra da Bocaina. É uma trilha, chama Trilha do Ouro. Você fica 4 dias no meio do mato, você leva a sua barraca, leva o seu alimento e obviamente que você não vai levar sua água, né? Cada litro de água tem a massa de 1 quilograma. Você vai beber 5 litros de água por dia, você vai levar 20 litros de água, não dá. Você vai carregar 20 litros mais a comida, mais a barraca, mais... não dá, né? Então a gente bebe, quando vai fazer trilhas assim mais longas, a gente bebe água da cachoeira. Mas é um grande problema, porque um morcego, um animal que fizer suas necessidades ali na água, na nascente, aí você vai lá e bebe aquela água, não é porque está no meio do mato que ela é totalmente ok para você consumir. Você tem um desarranjo intestinal e você pode morrer no meio do mato, né? Então o que eu fazia? No meu cantil, eu sempre, quando eu pegava água, eu colocava 2, 3 gotinhas, eu comprava essa substância no mercado, né? Colocava 2, 3 gotinhas, esperava uns minutos, aí eu podia beber, tá? Então se você quiser, se precisar um dia desinfectar água, você pode colocar lá 2, 3 gotinhas dessa substância. Você encontra em setores onde vende salada, tomate, frutas em geral, tá? Hipoclorito de sódio, tá? Você usa isso inclusive na piscina para o cloro. Vamos adicionar cloro. Olha que coisa interessante. O cloro é um gás verde tóxico. Como que você coloca cloro na piscina? Você não coloca cloro na piscina. Você coloca hipoclorito de sódio. Você coloca um sal na piscina. É que esse sal tem cloro, né? NaClO. E aí a gente comercialmente fala, vou colocar cloro, tá? Outra substância que outro sal muito famoso, aí, muito conhecido, vocês usam todos os dias. Todos os dias, espero, né, que vocês usem todos os dias, é o fluoreto de sódio. Sabe por quê? Ele é um aditivo para pasta de dente. Pois olha que bacana a ciência trazendo evolução para o ser humano, né? Eles descobriram que a adição de uma porcentagem de fluoreto de sódio na pasta de dente diminuiria a incidência de cáries, né, na população. E a partir daí foi então adicionado o fluoreto de sódio. A pasta de dente de criança não tem fluoreto de sódio. Por quê? Nós escovamos o dente e cuspimos a pasta de dente. A criança engole. E aí a criança teria um excesso de fluoreto de sódio no corpo se a pasta de dente tivesse fluoreto de sódio. Então por isso que a criança é bom que ela faça fluoretação no dente. É diferente da gente, que nós temos essa fluoretação diária, né? É lógico que nós temos uma série de possíveis agressões, né? Alguns refrigerantes têm muitos ácidos que fazem agressões ao dente e tiram essa superfície, né? Bom, outra substância usada, outro sal usado, foi até tema de uma música do Nirvana chamada Lithium, que ele começa falando I'm so happy because today, blá blá blá. É o carbonato de lítio. O lítio, aquele metal da família 1 da tabela periódica, o carbonato de lítio é um forte antidepressivo, tá? É um dos sais usados. Tá? Bom, vocês vão encontrar, principalmente aí nos próximos momentos aí do estudo, vocês vão se deparar com essa molécula aí. Dá uma olhada. CuSO4.5H2O. O que significa .5H2O? É o nível de hidratação da molécula sulfato de cobre. É isso mesmo. A molécula sulfato de cobre, ela tem a capacidade de atrair para si, de adsorver, termo mais correto, 5 moléculas de água.
Alguns casos são 0,10H2O, 0,3H2O, depende de cada molécula tem o seu nível de hidratação. E aí a molécula ela não fica só o sulfato de cobre, ela está sempre na prática junto o sulfato de cobre e 5 moléculas de água. Então nós representamos CuSO4, ponto 5H2O. Esse ponto não significa vezes, ele só significa que tem 5 moléculas de água em volta da molécula, tá bom? Bom, eu falei vários nomes aqui, né? Cloreto de sódio, hipoclorito de sódio, cloreto de potássio, carbonato de lítio, e aí vai, tem outros tantos, né? E aí, como que a gente dá nome para sal? Nome é muito importante que a gente tenha uma regra muito clara, já falei algumas vezes para vocês, a nomenclatura ela é muito importante porque nós estamos diante de muitas vezes de substâncias que uma coisinha que muda, a substância passa de remédio para veneno, né? Então nós precisamos ter, por exemplo, carbonato de bário e sulfato de bário. São duas substâncias totalmente diferentes, mas que só muda o sulfato ou o carbonato, né? Então nós precisamos ter regras muito claras de nomenclatura. Já vimos como que é a nomenclatura dos ácidos, a nomenclatura das bases e dos sais. A nomenclatura dos sais é muito simples. É só eu dar o nome do ânion e do cátion. Pode ver que todos que eu falei foi desse jeito. Cloreto de sódio, sulfato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de alumínio, hipoclorito de sódio, bicarbonato de sódio. Mas peraí, eu tenho que decorar esses nomes? Não tem que decorar. Mas olha, eu imagino que sódio ser Na, você já deve estar aí bem acostumado, né? Naturalmente, vocês vão se acostumando, já falei algumas vezes para vocês não tiveram obrigatoriamente que decorar a cor da casa de vocês, né? Vocês ficaram lá, é amarela, é vermelha, não, é bege, é bege, é bege, é bege, é bege. Não, vocês naturalmente decoraram de tanto ver todo dia, né? E os ácidos, as bases, as nomenclaturas, etc., vocês não precisam saber decor. Se precisar de alguma coisa, vocês vão lá e consultam. Se precisar, por exemplo, uma prova, eu vou lá e coloco as tabelas, todas, vocês vão lá e consultam tudo, né? Vocês só precisam saber como que se dão esses comportamentos químicos, tá? Estudem a coisa, não como que é o nome da coisa. O nome da coisa a gente vai lá e consulta simplesmente, tá? Agora, como que é a coisa, como que eu dou nome para o ácido, para base, isso é importante. Mas se o nome do cloreto, se é Cl- é cloreto, ClO- é hipoclorito, isso não precisa se preocupar, que vocês sempre terão uma tabela diante de vocês, tá bom? Agora, e se eu tiver, essa parte é um pouquinho mais difícil, e se eu tiver uma substância, o nome de uma substância e eu preciso escrever a fórmula? Essa é a parte mais difícil da aula de hoje. Eu vou dar um exemplo. O clássico, né? Cloreto de sódio. Vamos olhar na tabela? Opa! Cloreto é Cl-. Sódio, na tabela de cátions, é Na+. Cloreto na tabela de ânion, Cl-. Espera aí, Na+, Cl-, uma carga positiva, uma carga negativa, elas se neutralizaram. Ótimo. Pelas normas da química, eu sempre coloco o cátion, quando eu vou escrever a fórmula, eu sempre coloco o cátion primeiro e depois o ânion, sempre. Então é NaCl, tá? É sempre primeiro o positivo e depois o negativo. Só que no nome é primeiro o negativo, depois o positivo. E se você tiver dúvida, sabe o que eu sempre fiz isso como aluno e sempre me ajudou? Tem dúvida? Vai para uma bem conhecida, cloreto de sódio. Todo mundo sabe. Você nasceu sabendo o nome do cloreto de sódio e a fórmula do cloreto de sódio, não é? Então, pensa no cloreto de sódio, NaCl. Opa, peraí. Cl, cloreto. Tá? Então, se teve dúvida,
quem vem primeiro, como que dá o nome, pensa no cloreto de sódio. Bom, eu vou falar outros, né? Como que eu escrevo sulfato de sódio? Vamos lá. Sódio, tabela de cátions, Na+. E o sulfato? Sulfato é um ânion. Vamos lá olhar na tabela de ânions. Aí eu olho para o sulfato, é SO4, 2-. Opa! Eu tenho o SO4, 2- e o Na+. Uma carga positiva com 2 negativas. Tem coisa aí que não está batendo. As moléculas elas precisam estar neutras. Quantas cargas positivas eu vou precisar? Quantos cátions desse Na+ eu vou precisar para neutralizar essas 2 cargas positivas? 2. Então, eu vou precisar de 2 NAs para se juntarem a um SO4, 2-. Portanto, a fórmula final vai ser Na2SO4. Tá? E se eu tivesse, por exemplo, o cloreto de cálcio? Vamos ver. O cloreto ele é Cl-, 1-. O cálcio é 2+. É só olhar na tabela, não precisa saber nada de cor. Cl-, Ca2+. Opa, quantas cargas negativas eu vou precisar? Quantos Cl- eu vou precisar para neutralizar o Ca2+? Vou precisar de 2 cargas negativas, 2 Cl-. Aí vai ficar Ca, Cl-. Pronto. Tá? Tem uma regrinha mais direta? Tem. Aquela regrinha que a gente cruza as cargas. É essa aqui, ó. Se eu tiver a carga de um cátion e a carga de um ânion, o que eu faço? Eu cruzo as cargas. A carga do cátion vai virar o índice, a quantidade de ânions. A carga do ânion vai virar o índice da carga do cátion. Eu não gosto dessa regra. Por que eu não gosto? Vou dar um exemplo. Sulfato de cálcio. O sulfato é SO4, 2-. E o cálcio? Ca, 2+. 2 e 2. Eu vou precisar de 2 de cada um? Não. Esse é 2+, esse é 2-. Neutralizou. Então a fórmula final é CaSO4 e não Ca2SO4, 2. Então quando cruza não fica 2 e 2. Isso vale só quando as cargas são diferentes. Vou dar um exemplo. Cloreto de bário. O bário é 2+, certo? E o Cl é 1-. O que eu faço? Cruzo. Como que vai ficar? O Ba fica com 1 do Cl e o Cl fica com 2 do Ba. BaCl2. Nesse caso, é muito válido, tá? Aí eu vou dar o maior exemplo, o exemplo que é mais útil de todos, é quando os números são primos entre si. Né? Quando eu tenho um 2 e um 3, aí é mais difícil. Por exemplo, sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, o SO4, sulfato SO4, ele é 2-. SO4, 2-. E o alumínio? 3+. Opa, 2- e 3+. O 3 ele vem para cá, o 2 ele vem para cá. Como que vai ficar? Al2, SO4, 3. Tá? Então, o SO4 inteiro, SO4, 3. Por que é o SO4 inteiro? Porque o SO4 é 2-. Tá? Por que não é SO12? Porque o 3 ele está multiplicando o S e o O4. É uma distributiva, que nem na matemática. Tá? Então é SO4, SO4, SO4. Em vez de a gente escrever SO4, 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 a gente põe em parênteses SO4, 3. Tá? Muito bem. É isso. Nós vimos os sais, a gente estudou a reação de neutralização, vimos alguns exemplos de sais, vimos a nomenclatura, a forma de escrever a fórmula dos sais, né? E na próxima aula nós vamos estudar os óxidos e, enfim, então terminar
as funções inorgânicas, tendo estudado então a maioria das funções inorgânicas. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham um excelente semestre, espero que estejam todos muito bem. Foi um prazer fazer mais uma aula aí para vocês. Foi uma aula, como sempre, feita com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Até a próxima!